gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo. Hoje eu tô gravando um vlog pro canal, mas tem um assunto que tá me incomodando desde sexta-feira. Eu anotei aqui porque, oxa, tem um roteiro. E eu até anotei aqui as coisas que eu queria falar, o que eu queria transformar em vídeo. E esse assunto, ele veio em um ponto que eu comecei a pensar sobre a incompetência, o alto preço que a gente paga pela incompetência, principalmente na advocacia. Eu estava lendo um livro sobre ética na sexta-feira, esse daqui, Fundamentos de Ética Geral e Profissional, Marculino Camargo. Muito bom. Aí tem uma parte aqui, já no final do livro, na conclusão, que ele fala assim: o ativismo desenfreado também pode provocar dificuldades para a consciência. As pessoas estão tão ocupadas em trabalhar que não sobra tempo para pensar. Assim, o trabalho absorve demais o indivíduo e raramente ele questiona o sentido da sua vida, os valores que cultiva, as formas de relacionamento com o próximo e mesmo a validade de sua profissão para sua realização pessoal. Nossa, isso fez total sentido na minha cabeça, porque eu tinha notado aqui, a incompetência cobra um alto preço. E quando você você para pensar sobre os seus valores, a sua profissão, por que você escolheu essa profissão, como você chegou até aqui, qual que é o seu relacionamento com as pessoas. E eu vim de uma semana que eu comecei a observar o trato de alguns advogados com os clientes. Quando você fecha um contrato, nossa, é super amável. É aquela pessoa que eu estou pronta a todo momento para qualquer dúvida, tirar qualquer dúvida, pode me ligar, pode falar. Mas quando, no decorrer do tempo, quando você começa a ver que você não tem muita intimidade com aquela pessoa, você não tem nada em comum com aquela pessoa passa a te irritar, passa a acontecer tantas coisas que torna o cumprimento do trabalho praticamente impossível. Já aconteceu comigo, de ter que demitir clientes porque ficou insuportável. Foram 2, por sinal. Mas, com a cabeça assim, com a minha forma de pensar hoje, depois de 8 anos, praticamente 8 anos de advocacia, a minha mente ela mudou muito. O meu modo de trabalhar agora eu prezo muito pela excelência, tudo mudou. A forma de trabalhar, a forma de escrever, a forma de falar. Eu comecei a observar nos advogados, até na escrita, na própria escrita, o corpo fala, tudo fala. A forma como você escreve fala, a forma como você age, como você gesticula. Então, eu comecei a observar coisas que eu gostava e que eu não gostava. E eu comecei a observar que muita gente não tem excelência naquilo que ela faz. Inclusive, eu tatuei esse ano, que eram palavras que faria sentido para mim, e excelência é uma delas. Eu falei, eu preciso mudar algumas coisas. Foi aquele start, aquele momento. Dizem que esse é o ano do eremita, né? Que é o ano 9, é um ano de fechamento de ciclos, e ano que vem é o ano 1, é o ano de recomeçar. Só que eu comecei a fazer essa reflexão interior muito antes. Só que esse ano tá sendo um ano de fechamentos, realmente. Fechando portas e abrindo portas. Muita gente não acredita nisso, inclusive eu sou evangélica e tudo mais, mas eu ouço muito, né, sobre comportamento, então eu preciso entender que essas coisas realmente existem. E aí, eu pensando nessa parte, a validação de sua profissão para a sua realização pessoal. Quem eu quero ser como advogada? Que tipo de advogada eu quero ser? E essa reflexão me levou
poço tão fundo, no âmago da minha alma mesmo, lá no fundo, lá onde acha petróleo, abaixo de onde acha petróleo, e eu vi que eu não estava tendo esse amor pela profissão que eu tinha no primeiro momento. É como se fosse o primeiro amor do evangélico. Ah, eu cheguei na igreja, meu primeiro amor, né? E essa coisa meio que se perdeu no meio do caminho, ficou muito automático. Eu levei tudo muito pro automático. E eu precisava voltar atrás, eu precisava resgatar esse amor. Aí eu comecei a estudar novamente, aprofundar, porque advocacia é tecnicismo. Se você entende da letra da lei, se você entende da jurisprudência, é técnico. Então, não tem como você falar assim, ah, eu não gosto. Eu me aperfeiçoei, eu estudei a minha vida inteira para isso e me aperfeiçoei ao longo do tempo. Então, isso precisava valer a pena, isso precisava fazer um sentido. E nesse fazer sentido, foi onde que eu comecei a resgatar diversas questões. Espera aí, como que eu estou tratando as pessoas? Como está sendo o meu atendimento com as pessoas? Como está sendo a minha empatia com a dor do outro? E eu sempre falando que eu já não estava aguentando mais o direito civil, mas realmente é algo que eu gosto, né? Que eu busco, que... E eu falei, eu preciso clamar por excelência naquele lugar onde eu quero estar. E para onde eu quero estar, eu preciso atingir um patamar de que eu tenho que ser muito boa naquilo que eu faço. Muitos advogados se orgulham de, terminei a faculdade sem ler nenhum livro, nunca li nenhum livro. Ai, que maravilha, eu me orgulho de ter aqui, ó, minha cama tá lotada de livro, tá lotada, vocês não têm noção. E tenho vários na minha estante. Por quê? Porque eu preciso disso para desenvolver, eu preciso de livros para desenvolver meu oratório, eu preciso de livros para desenvolver a minha escrita, eu preciso de livros de português, que é onde eu vou me aprofundar. Eu sei, assim, eu comecei dali do Cíntia Chagas, sou péssima em português, e de repente eu fui aprimorando gramática, aprimorando o falar em si, né? A questão de saber a diferença, né, das oratórias, né? Da oratória persuasiva, retórica. Enfim, eu precisei me aprofundar em diversos livros de marketing, para entender de vendas. E só é possível fazer tudo isso se você ama o que você faz, se você ama a sua profissão, se você ama a advocacia, você precisa amar. Porque se você não amar isso aqui, você se perde, se torna muito pesado ler um livro, se torna muito difícil. Então, para isso não se tornar difícil, você tem que renovar todos os dias aquilo que você gosta, você tem que saber, você tem que ter certeza que você ama isso, né? Às vezes estudar o direito penal é muito complicado, é muito difícil, mas à medida que você se aprofunda, você entende o tipo de crime que você gosta de lidar, o tipo de direito que você gosta de lidar, no direito de família, o que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, que você é específico. Mas para saber o que é bom, você erra no percurso, você erra no caminho. E quando você entende aquilo que você é bom, nada mais te derruba. Porque você tem prazer em estudar aquilo. E quando eu falo que a incompetência, ela cobra um alto preço, é quando eu vou para uma audiência, igual eu estou me preparando para uma audiência, e já precisou eu especificar para outra parte sobre quando os juros moratórios seriam cobrados, a partir de quando. Ele fez uma tabela errada e eu precisei especificar isso. Então, são coisas que, é o mínimo que você precisa saber. Só que se você se dedica a uma área do direito, você se torna excelente naquilo. Se você tenta abraçar todas as áreas do direito, você vai sair prejudicando alguém. Você vai se prejudicar e você vai prejudicar alguém. Então, para não prejudicar o outro, eu preciso me aprofundar em algo. E aí, quando eu vejo a minha profissão, a validade da minha profissão para a minha realização pessoal, eu gosto de sair de uma audiência bem, me sentindo bem, que eu fiz o meu melhor. Mas quando eu erro em alguma coisa, eu me cobro, eu saio de lá pesada. Pode não ter prejudicado ninguém, mas eu saio de lá pesada. Por quê? Por que que eu não sabia isso?
Ninguém é obrigado a saber tudo, mas você tem que estar totalmente antenado com aquele direito que você escolheu defender. Então, eu saio às vezes de uma audiência e falo, poxa, poderia ter argumentado algo diferente, poderia ter explorado mais. Essa semana eu estive num júri e aí o juiz perguntou sobre a... Quando o Ministério Público denunciou, ele falou que a pessoa agiu com sadismo. Quando ele falou sadismo, eu entendi que o advogado poderia ter aprofundado mais, poderia ter explorado mais a situação, porque quando se fala em sadismo, masoquismo, enfim, mas se fala em sadismo, se fala de um crime que a pessoa cometeu por prazer. Ele tem prazer no sofrimento do outro. E não era esse o caso, não era esse o caso. Inclusive deu muito bom o júri. Mas sabe quando você vê que realmente a pessoa podia ter explorado mais aquele assunto, ter aprofundado mais, falado mais e explicado, né, para os jurados que o sadismo não incorria em sadismo naquela questão, naquele crime em específico, porque o cliente não teve prazer na dor do outro. Ele não teve. Ele não é um serial killer, né? Não tem como. Mas eu senti que faltou. Então, por que você assiste júri dos outros, Fran, dos colegas? Eu assisto porque eu gosto de aprofundar, eu gosto de especificar. Nesse caso, seria algum assunto que eu já trago, que eu já gosto. Mas para o advogado, falhou ali, pecou, porque ele não entendia muito bem do assunto. Tem que entender de tudo? Não, não tem que entender de tudo. Mas se eu me proponho a defender um caso X, eu preciso aprofundar em cada termo da denúncia, cada termo da petição da outra pessoa, né, do colega. Porque se eu não me aprofundar, eu vou ser pega de surpresa. E eu odeio ser pega de surpresa. Nossa, se tem algo que acaba comigo é ser pega de surpresa. No início da minha advocacia, aconteceu diversas vezes. Por isso que eu não gosto que aconteça mais. Eu preciso ser técnica. Às vezes eu vou para uma audiência e eu prefiro ficar calada. Eu fico calada em certos termos ou leis que eu desconheço. Mas agora eu tenho me aprofundado cada vez mais. E eu quero entrar o próximo ano, 2026. Hoje são 27 de outubro de 2025. E eu quero entrar o próximo ano totalmente técnica. Eu quero que a minha advocacia ela se baseie no tecnicismo, na letra da lei e na jurisprudência. Então eu quero estar muito preparada para o front, muito, 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 muito. E é isso, gente. Quando eu falo que a incompetência cobra um alto preço, é porque eu já vi acontecer. Eu vi acontecer, eu tive um processo também que eu não achei satisfatório. 2, na realidade, não achei satisfatório. Eu acho que lá no início da minha advocacia eu poderia ter explorado muito mais, poderia ter, sei lá, aprofundado muito mais. Mas com o tempo, com os erros, você vai aprimorando. Não foi totalmente ruim, porque eu sempre agi na ética, mas eu achei que não foi o suficiente. Não foi bom. Não foi bom. Hoje eu aprofundaria muito mais. Tanto é que eu estou vendo júris alheios para aprofundar mais. E esse livrinho eu achei interessante, ele é fininho, ele tem 104 páginas. E ele é sobre ética, uma ética assim, questão de o homem inteligente, o homem é um ser volitivo, o homem é um ser espiritual. Ele, inclusive, estudou teologia. Marcolino Camargo é licenciado em filosofia e teologia. Então, ele mistura um pouco de questões religiosas, mas eu achei super interessante. E nesse ponto, ele me fez refletir. Ele me fez refletir no amor pela minha profissão, voltar, pensar, recalcular a rota, porque às vezes na advocacia a gente precisa recalcular a rota. Não é ruim, às vezes é necessário para você entender, ó, onde foi que eu caí, eu preciso voltar a ter esse primeiro amor. E essa é a reflexão que eu vou deixar por aqui, por aqui. Vou gravar outros vídeos hoje, vocês vão ver outros vídeos com a mesma roupa, eu tô gravando um vlog.
mas não podia deixar de falar sobre isso. E beijos, gente, até mais. De vez em quando a gente vai bater um papo aqui sobre advocacia. E sobre essas coisas filosóficas da vida que eu acho o máximo. Enfim, até mais. Beijos.